A arte moderna latino-americana se iniciou demonstrando interesse em discutir sua identidade, tentando se libertar de amarras colonialistas, a fim de estabelecer a importância e o valor da nossa cultura, daquilo que nos diferencia do outro. Nesse contexto, os artistas, muitas vezes, apresentam trabalhos que se valem da alegria, do humor e do riso, tentando desarticular os mecanismos de poder estabelecidos. A partir das três estratégias apontadas por André Giunta, a antropofagia, o mapa invertido e a apropriação da apropriação, como fundadoras da modernidade na América Latina, verificamos que o humor, de maneiras específicas, teve um importante papel em todas elas e, portanto, na fundação dessa modernidade. Em seu aniversário de 11 de janeiro de 1928, o artista brasileiro Oswaldo de Andrade ganha de Tarsila do Amaral uma tela a óleo de 85 por 72 centímetros que ela havia pintado a partir das histórias que ouvia na infância na fazenda. Como a própria artista descreve, o quadro representa uma figura solitária monstruosa, pés imensos, sentada numa planície verde, o braço dobrado repousando no joelho, a mão sustentando o peso-pena da cabecinha minúscula. Em frente, um cacto explodindo numa flor absurda. Sem escândalo ou provocação, Tarsila havia absorvido as técnicas, as formas e os sombreados modernos, aprendidos na Academia Julian, na escola de Lotte ou no Atelier de Leger, em Paris, e produzido uma imagem diferente, de um homem nu, miscigenado, com evidência para o seu corpo, em detrimento da cabeça. Com esse ato de apropriação da cultura europeia, Tarsila refunda a cultura brasileira, a partir de então moderna. Para Oswald, esse homem pintado por Tarsila estava plantado na terra e em comunicação com o solo. O quadro de Tarsila remetia de forma irônica à descrição feita pelo alemão Hans Staden em seu livro, editado dezenas de vezes na Europa, chamado Descrição Verdadeira de um País de Selvagens Nus, Ferozes e Canibais, situado no Novo Mundo da América, de 1556. Em 1925, Monteiro Lobato havia feito uma tradução do livro de Hans Staden, e em 1926, 2 anos antes da pintura da tela Abapuru, ele publicava diariamente as partes de uma adaptação livre da obra no Jornal Diário da Noite de São Paulo. Por essa época, ele também apresentava uma versão infantil do livro de Hans Staden no mesmo jornal e anunciava uma publicação com as imagens de Jean Delery, autor do livro História de uma Viagem Feita na Terra do Brasil, chamado também de América, de 1578. Satirizando o europeu branco, que impõe um estereótipo do americano como selvagem, dominado pela emotividade e sexo inferior, em detrimento do intelecto e da moralidade superior, Oswald, juntamente com Raul Bopp, retira de um dicionário tupi-guarani a palavra abaporu, que significa antropófago, homem que come gente, figura ameaçadora que mexe com o imaginário europeu para dar título ao quadro de Tarsila, o que tornaria a inspiração para o movimento antropofágico. A deglutição a que se refere Oswald em seu manifesto de 1928, metáfora das práticas de canibalismo no Brasil, remontam às ilustrações de Theodore Debris, realizadas a partir dos relatos de Hans Staden. Uma vez que o desenhista e gravador não conhecia a América, desenhou os índios com características europeias e estranhas pinturas corporais, fazendo churrascos de carne humana. A antropofagia conceituada por Oswald consiste em devorar a cultura do outro, digeri-la, absorver o inimigo sagrado. Aproveitando o que interessa e da fusão desses dois mundos, surgiria nossa identidade crítica e mais forte. Para isso, em uma frase, o escritor parodia Shakespeare, devorando Hamlet, exalta a nossa essência indígena e vai direto ao ponto. Tupi or not tupi, that's the question. Torna-se o bordão da antropofagia.
Oswald procura ainda liberar a nação da ascendência portuguesa, mudando-lhe o nome e o marco de sua fundação. Vou colocar aqui a imagem do Manifesto Antropófago. Com a sua equação A alegria é a prova dos 9, Oswald afirma que, antes dos portugueses descobrirem o Brasil tinha descoberto a felicidade. Ao final de seu manifesto, em tom irônico e satírico, assinala o local Piratininga, nome em tupi-guarani ao invés da católica São Paulo, e a data, ano 374, da deglutição de Bispo Sardinha, em referência ao episódio em que o português Pedro Fernandes Sardinha, o primeiro bispo católico do Brasil, foi capturado e deglutido pelos indígenas. Assim, estabelece o ano 1 da formação da identidade brasileira no calendário que acabara de criar. A segunda e a terceira estratégias da modernidade não reivindicam diretamente a alegria e o humor como a de Oswald, mas são demonstrações de comicidade em seus procedimentos. Tentando reorientar principalmente o Uruguai, mas também toda a América Latina em direção a si mesmo, Joaquim Torres Garcia, em 1935, inverte o mapa latino-americano e escreve um manifesto à Escola do Sul, no qual prevê um tempo em que, após o entendimento dos problemas da nossa arte, chegaremos, sem dúvida, a criar nosso próprio estilo. Bergson enfatizou a comicidade que encontramos em tudo aquilo que se classifique sob a rubrica do mundo às avessas. Com a frase Nosso norte é o sul, o artista uruguaio propõe que nos deixemos guiar para o sul e não mais para o norte. Sabemos que o mapa mundi é uma convenção que, repetida infinitas vezes, adquire ares de verdade e que essa representação oficial do mapa mundi, com a Europa numa posição privilegiada, é carregada de significados políticos e culturais. A inversão do mapa é um símbolo simples, potente e direto que se opõe ao pensamento hegemônico e causa um grande impacto. Não raramente temos visto o desenho de Torres Garcia tatuado em jovens, estampado em blusas, capas de livros, canecas, pôsteres de seminários, etc. O artista uruguaio diz que a retificação era necessária, pois nos permite saber onde estamos. A inversão do mapa, realizada pelo artista, acaba por revelar o absurdo da vida real, que muitas vezes é aceito sem questionamentos. A terceira estratégia da modernidade na América Latina, a apropriação da apropriação, é exemplificada na pintura A Selva, de 1943, do artista Wilfredo Lam. Cubano de ascendência africana e chinesa, o artista se apropria das formas e estruturas cubistas, que por sua vez se apropriam das formas e estruturas da arte africana. O curador e escritor também cubano, Gerardo Mosqueira, diz que todas as culturas roubam umas das outras, estejam elas em posições de domínio ou subordinação. Este é o seu comportamento natural como entidade viva. A apropriação de Lam contextualiza latino-americanamente o debate moderno entre a originalidade e a imitação, no qual o humor exerceu um papel central. Em A Selva, Lam se insere em uma tradição cômica que passa por Flaubert, Manet e Duchamp, para citar alguns. Apropriando-se das formas e cores cubistas introduzidas por Picasso em Les Demoiselles d'Avignon, de 1907, cujos rostos foram inspirados pelas máscaras africanas e também se valendo de sua experiência surrealista na Europa, criando ambientes com figuras meio humanas, meio animais, compridas e estreitas, que se fundem com uma plantação de cana-de-açúcar e ou bambus em um ritual afro-cubano. Como uma plantação de cana-de-açúcar não é uma selva, podemos detectar também uma ironia no título da pintura, de quem aceita o estigma e o subverte, mais uma vez, aquela ideia de selvagens. Outro elemento cômico é a repetição de um procedimento que acaba invertendo os papéis entre o apropriado e o apropriador, e de suas relações de poder que se embaralham e se reconfiguram.
Em seu pequeno texto, O Xiste e sua relação com o moderno, apresentado em um painel de debate sobre humor acontecido em Buenos Aires, Roberto Jacobi diz que seria possível investigar toda a arte dessa época sob o microscópio dos diversos e multiformes mecanismos do engraçado. Para ele, o prazer que extraímos de toda a arte moderna tem a ver com o cômico, o xiste e o humor. Alguns dias depois da apresentação de seu texto, ele escreve um pequeno adendo em que relata a lembrança de Pablo Soares, de como seus trabalhos e os de seus pares na década de 60 eram criticados como superficiais, lúdicos, irreverentes, pouco sérios, estrangeirizantes, efêmeros. Adjetivos matreiros que tentam amenizar seu conteúdo crítico e político, fazendo-os passar por entretenimento, o que também faz parte do trabalho de Jacobi, mas não só isso. O humor não era o objetivo principal dos artistas modernos, eles tinham outras metas, como, por exemplo, a necessidade de criar uma identidade, ou um estilo, ou uma escola para a arte produzida por artistas latino-americanos. E cada um fez isso a seu modo. Oswald de Andrade requisita a alegria e a felicidade e usa a sátira, riso de zombaria, contra a igreja, as elites, a corte de Dom João VI, o romance de José de Alencar e da ópera de Carlos Gomes, com seus índios cheios de bons sentimentos portugueses, etc. Joaquim Torres Garcia, com seu lema Nosso Norte ao Sul, faz um jogo de palavras com os pontos cardeais para nos apresentar a direção a ser seguida e subverte a representação totalmente difundida e aceita do mapa mundi. Vira a América de ponta cabeça para que pensemos melhor, sem nos incomodar com o que pensa o resto do mundo. Wilfredo Lamm repete a estratégia europeia de apropriação e estabelece novas relações de poder entre os continentes. O humor, além de seu significado cômico, tem também aquele que remete à teoria antiga dos humores, em que os líquidos corporais definiam o temperamento das pessoas, aquilo que é de cada um. Assim, há humores parecidos, mas dificilmente idênticos, e de alguma forma, parece que somos um tipo de antropófago que rimos e nos divertimos em nossos rituais de apropriação da cultura do outro. As obras citadas de Torres Garcia e Wilfredo Lamm se desenvolvem utilizando procedimentos cômicos, a inversão e a apropriação, estratégias lançadas pelos artistas na realização de seus trabalhos. As de Oswald de Andrade ainda têm o caráter de convocação ao riso e ao escárnio, que mesmo não tendo contado com a colaboração de sua inspiradora Tarsila, pelo menos nesse sentido do escárnio, foi compartilhada com outros artistas modernos. Em uma próxima oportunidade, deixa eu tirar aqui da frente, poderemos continuar desenvolvendo esse assunto, abordando a figura do Macunaíma, o herói sem nenhum caráter de Mário de Andrade, as experiências de Flávio de Carvalho, a partir dos anos 30, e outras obras, até chegarmos nos dias atuais. Obrigada.